Olha lá, tia boazinha. Com certeza, tia muito boazinha. Pode sair aqui à esquerda. Tchau. Bom, eu quero hoje compartilhar com você uma palavra. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Coloque a sua Bíblia sobre o seu peito. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos por essa noite. Graças te damos por mais essa reunião, por mais esse encontro, por mais esse momento onde nós nos assentamos e compartilhamos o pão, que é a palavra. Abrimos o nosso coração. Será que você pode orar isso agora e falar: Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor falar comigo. Eu abro a minha mente para o Senhor falar comigo. Senhor, queremos ouvir a Tua voz de maneira audível, clara. Fala conosco nessa noite, através da Sua palavra, em um nome de Jesus. A igreja diz: uma salva de palmas ao nosso Deus pela Sua palavra. Graças a Deus. Bom, eu quero falar com você sobre um tema que nessa semana o Senhor me trouxe muito forte. A maioria das mensagens que Deus fala comigo geralmente são em momentos aleatórios, momentos em que a gente está fazendo alguma coisa e Deus então vem e fala algo comigo. Essa semana passada nós tivemos uma reunião com todos os nossos discípulos que são líderes de igreja. Para quem não sabe, nós temos outras 4 igrejas. Nós temos uma igreja em São José da Lapa, nós temos uma igreja em Ribeirão das Neves, nós temos uma igreja no Cabana, ali na Avenida Amazonas, e nós temos uma igreja no Betânia, no bairro Betânia, em BH. Então, esses 4 casais que lideram essas igrejas são nossos discípulos, nós coordenamos essas igrejas. E nós tivemos um tempo muito especial com esses casais essa semana. Eles estiveram na nossa casa e nós tivemos um tempo de comunhão muito proveitoso, um tempo de mesa muito proveitoso, Começamos e saímos ali já pela madrugada, no meio da semana, rindo junto, rindo das vitórias, rindo das tragédias, rindo dos desafios, rindo dos problemas. É muito bom nós termos na nossa mesa pessoas que compartilham do mesmo estilo de vida que nós e conhecem as nossas dores. Então foi um tempo muito proveitoso. Amor, vocês acham que está muito frio? A gente podia ligar um pouquinho, né? Dá para colocar pelo menos no 5, irmão? Pelo menos se ficar frio a gente desliga de novo. Pessoal, vocês são muito frientos, gente. Tem alguém colhido aí perto de você? Fala com ele: aguenta firme aí, hoje eu estou morrendo de calor, não sei que fogo do Espírito Santo que é isso aqui. Então nós tivemos um tempo muito especial e ali Deus confirmou uma palavra muito forte no meu coração. Deus vinha falando comigo sobre a importância do acesso. A importância do acesso que Deus nos dá a lugares, pessoas, é muito importante. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Eu quero falar com você sobre a importância do acesso. Olha para o seu irmão e fala: a importância do acesso. Como assim, pastor? Bom, as pessoas que estiveram na minha casa, elas só estiveram na minha casa porque elas tinham acesso à minha casa. Você não recebe qualquer pessoa na sua casa, pelo menos não deveria. Você não recebe qualquer pessoa na sua mesa, pelo menos não deveria. Você não participa de grupos de WhatsApp com qualquer tipo de gente, você não deveria, Você deveria cuidar dos acessos da sua vida. Você não compartilha, você não fala do seu casamento para qualquer pessoa, você não fala da sua família para qualquer pessoa, você não fala de sonhos para qualquer pessoa. Não, nós temos por costume limitar, nós criamos níveis de acesso na nossa vida, níveis de acesso. Então, eu quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre essa importância dos acessos. E nós, seres humanos aqui, nós, venhamos e convenhamos, nós gostamos muito de criar acessos privilegiados. Você já observou isso? Por exemplo, vou te dar exemplos. Tem o shopping do pobre, tem o shopping... Você já parou para pensar que geralmente um não vai no do outro? Não é assim? A gente cria, no imaginário do ser humano existem lugares que são acessados por pessoas, nossa, isso daqui é VIP. Quem já viajou de avião aí, deixa eu ver você. Você vai no aeroporto, ali antes do voo, antes do avião decolar,
Algumas pessoas esperam ali naquele monte de cadeira, naquele monte de banco ali que fica no terminal de embarque para acessar o avião. Outras pessoas não esperam ali. Existem pessoas que esperam numa sala VIP. Inclusive, no ano passado nós estivemos com os nossos discípulos, a gente foi em Brasília, né? E nós tivemos uma sala VIP. Cadê? Quem está aí? Alguém estava dessa? Olha aí, ó, pessoal chique, não é? Nós acessamos uma sala VIP com comida de graça, entre aspas, né? Entre aspas, né? Acessamos uma sala VIP com tratamento, tem chuveiro para você tomar banho, tem lugar para você dormir, tem televisão para assistir, tem filme, tem comida, tem bebida, tem tudo. O pessoal quem gosta da cachaça sai de lá até tropicando assim, de tanta bebida que tem. Uma coisa de louco. Níveis de acesso, não é qualquer pessoa que acessa, não é qualquer pessoa que entra. Por exemplo, casamento. Tem uma festa de casamento, tem várias cadeiras, mas existem algumas cadeiras que não é qualquer pessoa que pode sentar. Quem senta nessas cadeiras são geralmente o padrinho no casamento, você percebe que ele chega até mais assim, parece que ele é... às vezes eu celebro uns casamentos que parece que o padrinho ele é mais importante que a noiva. Ele chega na igreja até meio assim, ó. E aí, onde está meu assento? E se assenta ali na frente. Percebe como nós, seres humanos, nós criamos vários níveis de acesso, né? E nós vamos criando esses níveis de acesso, e quanto mais nós acessamos lugares melhores, melhor nós nos sentimos. Mais felizes nós ficamos. Veja, eu tenho acesso. Quem aqui concorda comigo que acessos te dão privilégios? Deixa eu ver você. Vou te dar um exemplo. Olha, eu tenho acesso à dona Eliana, por isso eu como pimenta boa, você não come. Eu tenho acesso à dona Eliana, por isso que eu como depois do almoço, eu como um mingau de milho verde. Você comeu o mingau de milho verde hoje? É porque você não tem os acessos que eu tenho. Eu queria deixar isso claro. Eu tenho acesso o nosso cruzeirense Luciano, cadê ele? Cadê o cruzeirense? Levantou a mão, irmão. Levantou a mão. Por que você levantou a mão? Eu falei, cadê o cruzeirense Luciano? Pode ter outro na igreja. Por que você levantou a mão? Eu tenho acesso a comer umas folhas de couve que é desse tamanho. Negócio sem agrotóxico, sem negócio... Isso é privilégios do acesso. Olha para o seu irmão e fala, privilégios do acesso. Fala para ele, só quem é de lá tem esse acesso. Quem aqui, você tem coisas na sua vida que é para gente seleta. Você não coloca qualquer pessoa nessas coisas na sua vida. Deixa eu ver você. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Então, eu quero falar com você sobre isso hoje, à luz da palavra de Deus. E nós vamos começar lendo... o livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Eu dei vários exemplos da sala VIP, dentro do avião, né? Dentro do avião, por exemplo, você vai numa cabine qualquer, eles te atendem de qualquer jeito. Você vai numa cabine melhor, a pessoa chega e fala, senhor fulano, você aceita uma água? Né? Isso é o poder do acesso. Os níveis de acesso que nós vamos, né, construir na nossa vida. E qual é o primeiro tipo de acesso que eu quero falar nessa noite? Olha para o seu irmão e fala, acesso a pessoas. E para isso nós vamos meditar nesse texto de Esther. A Bíblia diz, presta muita atenção, porque eu vou resumir aqui alguns meses de história em alguns minutos. A Bíblia diz que havia uma mulher chamada Esther. Essa mulher, ela era uma mulher muito bonita pela descrição da Bíblia. E acontece que essa mulher, ela era descendente do povo judeu. Era uma mulher de Deus que servia ao nosso Deus. E essa mulher, ela coincide que na época em que o rei Assuero, ele estava procurando mais uma esposa. Era comum naquela época os reis, né, os homens terem, assim como ainda hoje no Oriente, os homens ter várias mulheres. Eu fico imaginando a confusão das sogras, né? Confusão de, imagina, 5, 6 mulheres, 6 sogras, 7 sogras, imagina que coisa louca. Isso era comum na época. E no meio desse novo desejo do rei de buscar mais uma esposa, acontecia praticamente um desfile que acontecia na presença do rei. E o rei ficava sentado ali, observando as mulheres que passavam, e ele escolhia uma mulher
conforme a sua vontade, conforme o seu gosto. E passa-se então várias mulheres, até que passa uma mulher chamada Esther. E a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher, ele se conecta com aquela mulher e ele fala: essa daí vai ser a minha esposa. Ele então leva Esther para o palácio, e Esther se torna a esposa, uma das esposas do rei Assuero. Por que eu preciso começar te contando essa história dessa forma? Porque essa história acaba de uma maneira surpreendente. A Bíblia diz que o rei, ele é de certa forma enganado. Chegou o irmão da foto. Esse rei, ele é enganado por um homem, e ele assina um decreto. Esse decreto dizia o seguinte: todo o povo, né, que não se dobrar, ou seja, os judeus, descendentes ali de Esther, eles certamente morreriam. Ele assina esse decreto. E aí então, imagina, milhares de homens e mulheres de Deus, famílias que serviam a Deus, agora estão prestes a morrer. Mas a Bíblia diz que havia alguém dentro do palácio, próxima ao rei, que tinha acesso ao rei, chamada Esther. E essa mulher então intercede pelo povo judeu, e Deus livra milhares de pessoas, por amor a uma mulher. Como isso é feito? Através de um acesso. Percebe o poder do acesso? O poder. Imagina se Deus não tivesse plantado Esther ali para ter conexão com aquele rei e poder falar com aquele rei sobre essa situação, milhares de pessoas teriam morrido. E eu amo essa passagem. Projeta o texto para a gente. Olha isso daqui, 4 versículo 16, a Bíblia diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, isso é Esther falando, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Ela está dizendo isso quando ela descobre o decreto de morte. E aí ela fala assim: eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, olha isso, essa mulher está dizendo assim: gente, orem pela minha vida, intercedam pela minha vida, porque eu vou me achegar na presença do rei, e eu vou falar com o rei sobre esse decreto, que ele precisa desfazer esse decreto, porque ele precisa deixar o povo de Deus em paz. E se tiver que morrer, eu vou morrer. Por que isso, pastor? Porque naquela época, ninguém poderia do nada falar assim: eu vou ali bater um papo com o rei. Não, o acesso até o rei não era uma coisa comum, não era qualquer pessoa que acessava o rei. Você precisava pedir permissão, tinha todo um processo que precisava ser feito. E Esther, ela se prepara, ela jejua, ela ora, e ela acessa a presença do rei. Olha para o seu irmão e fala assim: existem pessoas perto de você que tem muito a agregar na sua vida. Fala para ele: você só precisa acessar essas pessoas. Você só precisa acessar essas pessoas. Fala para ele assim: você só precisa dar um passo de fé até essas pessoas. Querido, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, nesses dias, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem almejado, Deus vai colocar pessoas chaves na sua vida para você acessar as promessas de Deus para você. Deus vai colocar pessoas chaves. Isso é extraordinário, olha que coisa extraordinária, né? E é engraçado porque tem essa pronúncia é complicada, mas Friedrich Kerling, em 1929, ela propõe uma tese que eu acho extraordinária. Talvez você nunca ouviu sobre isso, que é a lei dos 6 níveis. Quem já ouviu falar sobre isso? Ninguém, né? Eu leio umas coisas estranhas, né, irmão? A lei dos 6 níveis é mais ou menos assim. Essa lei propõe que você está a 6 níveis de qualquer pessoa no mundo. Como assim, pastor? Você está a 6 apertos de mão de qualquer pessoa. Então, fala aí a pessoa mais impensada que você pensa. Impensada que você pensa é ótimo, né? Se você pensa, não é impensada, não é? A pessoa mais... Fala assim: meu Deus, pastor, eu nunca vou chegar nessa pessoa. Fala um nome aí, gente. Fala um nome, qualquer uma pessoa muito famosa. Uma pessoa...
Donald Trump, por exemplo, o cara velho maluco que o cara manda no mundo aí, é louco no céu. Pastor, eu nunca vou chegar nesse homem. Eu te garanto que você está a menos de 6 apertos de mão dele. Quer que eu te prove? Você certamente, eu já te dei a paz do Senhor, 1. Eu já estive com o Bispo Rodovalho, 2. Bispo Rodovalho já esteve com o ex-presidente da República, o Bolsonaro, 3. Bolsonaro já esteve com Trump. Então você está a 4 níveis de Donald Trump. Qualquer pessoa que você pensar, essa tese diz que você está a menos ou exatamente 6 níveis de acesso. Qualquer pessoa, isso é uma loucura, porque eu comecei a pensar num monte de gente falando, e fulano, aí eu pensava, meu Deus, que coisa louca, essa coisa de gente maluca ler, né? Mas é o tipo de leitura que eu gosto. E por que eu estou dizendo isso? Porque qual é o nosso desafio, pastor? O nosso desafio é encurtar esses graus de distância de pessoas que agregam na nossa vida. E fazer o contrário também, nos tornar cada vez mais distantes de pessoas que não edificam a nossa vida. Sabe por que tem tanta gente, sabe por que tem tanto casamento que acaba? Porque tem casal que fica pedindo conselho para gente que não tem bagagem nenhuma de casamento para dar. Sabe por que tem tanta gente que faz loucura, que comete besteira, faz um monte de besteira na vida? Porque vive conectado com pessoas, vive acessando pessoas que são destrutivas, pessoas que têm uma comunicação doentia, que adoecem com conselhos, Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o teu ouvido não é lixo para você emprestar para qualquer pessoa que queira despejar os seus lixos. Olha para o seu irmão e fala, seu ouvido é precioso. Fala para ele, a mesa da sua casa é preciosa. Poxa, quantas pessoas, por falta de sabedoria, colocam dentro de casa pessoas que não agregam em nada, gente que só vai lá para causar picuinha, gente que só vai lá para levar e para trazer, gente que só vai lá porque está interessado em alguma coisa. Então, o primeiro tipo de acesso que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida é acesso às pessoas. Irmão, isso é valioso demais. Eu lembro que quando eu estava fazendo transição de carreira, eu já contei isso aqui, eu trabalhava numa empresa, a maior empresa de tecnologia, de fabricação de computadores do mundo. Eu trabalhava nessa empresa, e eu lembro que eu queria migrar para uma área que dentro dessa empresa tinha muita gente que trabalhava nessa área. Obrigado, hein, irmão, estava precisando. Tinha muita gente que trabalhava nessa área, dentro da empresa. E essas pessoas trabalhavam nessa função que eu queria trabalhar. E eu lembro que quando passava alguém que trabalhava no setor que eu queria trabalhar, eu levantava também e falava, e aí fulano, tudo bem? Eu falava, tudo bem. E ele falou, estou indo ali embaixo tomar um café. Eu falava, eu vou também. Estou indo também. E, gente, a gente passava um aperto financeiro tão grande na época que quantas vezes eu desci com ele. Pagou aí, minha filha? Desencosta isso. Sem problema. O que eu estava falando, Gabriel? Não fala não, deixa eu ver se você estava. A gente estava passando, só queria saber se estava prestando atenção. A gente estava passando tanto aperto financeiro que às vezes eu lembro de descer para tomar café com ele, e ele ficava tomando café, e ele falava, você não vai comer nada? Eu falava, não quero comer nada. Mas eu queria o quê? Eu queria acessar essa pessoa. E aí eu perguntava, quanto ganha alguém que faz isso daí? Quantas horas trabalha? Olha a cabeça. 20 anos de idade, sei lá, 19, 20 anos de idade, minha cabeça. Então, eu sabia que a forma mais fácil de alcançar esse projeto que eu tinha era me conectar com pessoas que já estavam lá. E aí eu lembro que às vezes eu descia para ir embora, e eu ficava olhando as pessoas indo embora, e aí um menino da minha idade, ele tinha um HB20 branco lindo, um carro maravilhoso. Eu sou fã do HB20 até hoje, né? Você já percebeu, né? Ele tinha um HB20, eu falava assim, gente, olha só. Eu falava, Deus, eu não quero o que é de ninguém, mas é muito bom para mim olhar para pessoas, acessar pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero ter um dia. E eu fui me conectando, e meses depois eu estava na função que eu sonhei fazer transição. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você respeita na vida de alguém, você está prestes a alcançar na sua vida. Tudo que você respeita, você alcança. Tudo que você respeita.
Olha para o seu irmão e fala para ele: tudo que você respeita, você vai trazer para a sua vida. Fala para ele: o contrário também é verdadeiro. Meu irmão, tudo aquilo que você trata como algo que não é importante, tudo aquilo que você despreza, você afasta da sua vida. A tendência de tudo que eu desprezo é que essa coisa, esse algo, cada vez mais vai saindo. Então esse é o primeiro tipo de acesso a pessoas. É importante você, meu irmão, é importante demais você ter pessoas na sua vida que são referências para você, pessoas que te incomodam. Gente que te incomoda, sabe, gente que te incomoda ser uma pessoa melhor, te incomoda fazer algo de maneira diferente, te incomoda ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser alguém. Por que você precisa fazer um curso de casais? Porque você vai para a aula, a missão do professor é o quê? É te importunar, é te incomodar, é mostrar para você. Eu gostei demais do testemunho do casal aqui, eu achei que estava perfeito, eu achei que estava ótimo, e eu vi que eu tinha um monte de coisa para resolver. Eu tinha um monte de situação, e quem de nós não temos? Por que é importante eu estar num lugar onde alguém, com base na palavra de Deus, vai me exortar nessa direção? Por que isso é importante? Porque isso vai me fazer cada dia mais alguém melhor. Então, esse é o primeiro ponto, acesso a pessoas. Eu quero que você se lembre, o povo de Deus, o povo judeu, só foi poupado, só não morreu, porque existia alguém dentro do palácio que tinha um acesso para falar com alguém que tinha poder para mudar aquela história. Ah, meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, aquilo que você tem sonhado, você tem falado: pastor, eu tô sonhando tanto com isso, pastor, eu tenho orado por isso, pastor, eu tenho perseguido isso, mas eu não consigo acessar. Eu quero declarar em nome de Jesus, vão vir pessoas em forma de chaves, e você vai acessar essa pessoa com muito respeito, e essa pessoa vai te promover e te colocar na posição que você tem sonhado. Eu creio. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Acesso a pessoas. Segundo ponto, nós vamos ler o Evangelho do Médico. Projeta para a gente o Evangelho do Médico, capítulo 9. Qual é? 9:32. Vamos ver se a mesa de som é fera mesmo. O Evangelho do Médico, 9:32. Quem está aí na mesa? Quem que é? Não dá para ver, está pequena. É a Esther também, né? A Esther, não é da Bíblia que a gente está falando, gente. Embora seja uma mulher de Deus, igual a da Bíblia, não, Esther? Amém, né? Em nome de Jesus. Muito bom. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32. Antes de nós lermos isso daqui, o primeiro acesso que Deus quer que você controle na sua vida é acesso a pessoas. Não é só acessos que eu vou me conectar, mas acessos que eu também vou me desconectar. Acessos que eu também vou tampar os meus ouvidos. Não, nós temos tantos jovens na igreja. Toma cuidado com quem você ouve na escola. Toma cuidado com quem você escuta no seu ciclo de amizade. Cuidado, porque a nossa tendência é nos tornarmos cada vez mais parecidos com as pessoas que nós damos ouvidos. Você já viu que gente que anda junto fala do mesmo jeito? Por exemplo, tem lá o pessoal do skate. Como é que eles vestem? Como é que é a roupa do skatista? É largo, né? Camisa grande, cabelo grande. Lá vai o povo do skate. Quem mais? É o povo do rock. Como é que o povo do rock veste? Tudo preto, põe um negócio no olho preto também, tudo preto. Pinta a unha de preto. Aí, os crentes, como é que os crentes andam? O crente tropeça, fala o quê? Misericórdia. O crente, né? O crente está dirigindo, alguém fecha ele, o que ele faz? Levanta a mão e fala: Deus te abençoe, meu amado irmão. Não é assim não? Mas como é que é isso aí? Eu achava que era assim. Como é que é? Filho de Belial, seu filho mula de Balaão, né? Não, isso aí não é a gente não, gente. A gente abençoa, a gente levanta a mão e fala: vou orar para a sua vida. Já é muito crente, né? Que Deus nos ajude, que isso seja uma verdade, porque é difícil, né, gente? Então,
É normal que você se torne muito parecido com as pessoas que você anda, com as pessoas que você dá ouvidos. Irmão, querido, eu vou te dizer que um dos maiores sucessos da minha vida foi ter entendido isso cedo. Um dos maiores fatores que me trouxe até aqui, com tudo que eu já construí na minha vida até aqui, eu quero dizer para você que foi a capacidade que minha esposa e eu tivemos de entender cedo que nem todo mundo que acessa a minha vida pode acessar a minha mesa. Nem todo mundo que acessa a minha vida pode acessar a minha casa. Nem todo mundo que acessa a minha vida pode acessar os meus ouvidos. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso zelar pela minha vida. E o segundo ponto, nós vamos para o texto do Evangelho de Lucas. E antes de nós lermos, a Bíblia diz que Jesus, ele estava subindo para um monte que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Basicamente, Jesus sobe para um lugar e ali ele se mostra na sua essência espiritual. Não como o Cristo encarnado, mas como o Cristo glorificado. Ele se revela. Só isso. Só isso. Nada mais. Era só a oportunidade de ver o Cristo antes de estar na eternidade. Era só essa oportunidade. Só isso. Nada demais. E Jesus, ele não leva a multidão. Jesus não leva os 70. Jesus não leva todos os 12. Jesus leva Pedro, Tiago e João. Eu preguei isso aqui tanto tempo que foi até chato, né? A gente até gravou. Pedro, Tiago e João. E aí a Bíblia diz que esses 3 homens estavam ali. Jesus diz, eu vou até ali orar. E esses homens que estavam prestes a ter, eles acessaram um lugar que outras pessoas não acessaram. Eles estavam prestes a ter uma revelação que nenhum ser humano já houvera tido. Mas esses homens dormem. Esses homens cochilam. Olha isso aqui. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele, quem estava com Jesus? Quem lembra? Vou dar um parabéns. Moisés e Elias. 2 homens que não viram a morte. Moisés e Elias não morreram. Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Moisés, a Bíblia diz que estava no alto do monte e de uma maneira sobrenatural ali, inclusive há uma disputa, o livro de Judas fala sobre isso, uma disputa de Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, ou seja, foram 2 homens que não morreram, e esses homens agora estão milhares de anos depois ali com Jesus glorificado. E esses 2 homens, se não fosse a misericórdia de Jesus, eles estariam no lugar certo, eles teriam acessado o lugar certo. Jesus deu a chave do lugar para eles, mas quase que os seus desejos carnais, a sua necessidade carnal do sono, roubou essa experiência que eles teriam. O segundo tipo de acesso que eu quero falar com você nessa noite é o acesso a lugares. Primeiro, Deus nos convida a nos conectarmos com pessoas, a acessarmos pessoas que edificam a nossa vida. Segundo, o Senhor nos convida a acessarmos lugares físicos. Os outros discípulos também tinham conexão com Jesus, mas eles não foram convidados para acessar um lugar que Jesus foi apenas com 3 discípulos. E aí eu quero te perguntar nessa noite, quais são os lugares que você tem acessado? E mais do que isso, o que esses lugares têm produzido em você? Talvez você tenha frequentado lugares que só te gera confusão, só te gera desgaste, só rouba a sua energia, a sua paz, só distancia você da sua família, só distancia você do seu propósito. E Deus está te dizendo nessa noite, você precisa valorizar lugares que edificam a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que não basta nós estarmos no lugar da manifestação da glória de Deus se nós não tivermos o coração preparado para a manifestação da glória de Deus. Pedro, Tiago e João, eles estavam no lugar certo, mas eles não estavam com o coração preparado, não puderam resistir uma vigília, não puderam permanecer numa vigília. Olha para o teu irmão aí, olha na menina dos olhos dele agora, vai na bolota dos olhos do teu irmão, a lá mineirês, e fala para ele assim, por onde você tem andado? Fala para ele onde os seus pés têm pisado. Fala para ele, o que esses lugares têm produzido na sua vida? Fala para ele, porque isso diz muito sobre o seu futuro. Olha, eu quero dizer isso para você hoje.
Os lugares por onde você anda dizem muito sobre o seu futuro. Dizem muito sobre o futuro que você vai ter. Mas dizem muito. Guarda essa frase. O lugar perfeito com o coração despreparado é inútil. Eu posso estar dentro da igreja. Eu vim para a igreja, estou aqui, meu corpo está aqui, mas a minha mente está longe, meu coração está longe, e meus pensamentos estão longe. Eu não estou conectado com o que está acontecendo. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Eu só estou aqui. Sua presença é em vão. Nós precisamos acessar lugares, mas acessar lugares com o nosso coração voltado para aquele lugar. E além de tudo isso, eu quero dizer para você, meu irmão, que todo o acesso que Deus te dá deve ser usado por você para contribuir com o propósito de Deus nessa terra. Como assim, pastor? Deus exalta alguém e coloca nos lugares altos. Para quê? Para que quando você estiver no lugar que você diz que é alto, agora você faça a sua parte, que é qual? Exaltar o Deus que te colocou naquela posição. Tem muitas pessoas que quando Deus levanta, ele se esquece do Deus que o levantou. Existem muitas pessoas que Deus tira de um lugar que era impossível. Ele estava numa situação de destruição, de ruína, e Deus eleva, e quando ele chega lá em cima, ele diz: eu sou muito bom, eu sou fera, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o nível que eu cheguei. Não entendeu nada. Não existe posição de honra na terra que nós não devemos usar para glorificar e exaltar o nome do Deus que nos enviou para essa terra. Meu irmão, quero profetizar sobre a sua vida. Independente da posição que Deus te levantar, você irá honrar a Deus nessa posição, com esse acesso que Ele te deu, em nome de Jesus. Nós iremos honrar o Senhor. Olha para o teu irmão e fala: o que Deus te der, devolva para Ele, honra Ele. Pastor, eu abri um negócio, eu sonhei tanto com um negócio, eu queria muito ter aberto esse negócio. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: trate de inserir ao Senhor nesse negócio seu. Como assim? Eu vendo chocolate. Junto com o chocolate, faz um panfletinho com um texto bíblico abençoando quem compra. O que você está fazendo? Você está erguendo o Deus que te ergueu. Você está glorificando o Deus que te exaltou na terra. Você está devolvendo para Deus a honra e a glória que Ele te permitiu ter um pouco na terra. A maior tragédia, meu irmão, não é nós termos insucesso na terra. A maior tragédia é Deus nos permitir ter sucesso, e dentro do nosso sucesso nós tornarmos nosso Deus um fracasso, porque nós não nos lembramos do nosso Deus que nos exaltou. Esse é o maior fracasso que existe. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não precisa ter muito. Que Deus te dê muito, mas se você não tiver muito, você só precisa ter muito de Deus. Você só precisa ter muito de Deus. E por último, e mais importante, nós vamos terminar com o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Primeiro tipo de acesso é acesso a... Segundo tipo de acesso é acesso a lugares. E por último, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Esse aqui é o lugar que o teu Mastercard Black não te dá acesso. Esse aqui é o lugar, meu irmão, que os teus diversos zeros no lugar certo, na conta, não te faz comprar. Esse aqui é o lugar que os seus seguidores na internet, a sua reputação, a forma que as pessoas te enxergam, o glamour que você tem, o modelo do seu carro, isso aí é nada. Isso aí, não serve para nada. E que lugar é esse? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que não existe acesso mais importante que Deus tenha nos dado do que o acesso à presença de Deus, o acesso ao lugar da glória de Deus, da presença de Deus. Meu irmão, não existe presença mais importante, não existe acesso mais VIP do que quando nós levantamos as nossas mãos, nós fechamos os nossos olhos, nós derramamos o nosso coração e nós entramos na presença de Deus. Esse é o acesso mais importante para nós.
Esse é o acesso mais importante para nós. Esse é o acesso. E sabe o que é mais valioso? É que esse acesso não se compra, esse acesso não se vende, esse acesso não se barganha, esse acesso não se rouba, esse acesso se conquista através do sangue que foi derramado na cruz. Como eu acesso a presença de Deus, pastor? No Antigo Testamento, como que Deus falava? Deus falava, a história da humanidade começa, Deus só fala com o povo através de quem? Moisés. O povo queria falar com Deus, o povo chegava em Moisés e falava, Moisés, fala com Deus, isso. Moisés falava, ok. Moisés subia, falava com Deus, Deus falava com ele descia e falava com o povo. Um pouco mais tarde, é estabelecido o sacerdócio. Quando o sacerdócio é estabelecido, apenas um homem, o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus uma vez por ano. Um homem, uma vez por ano, era o único ser que podia entrar no Santo dos Santos. Era o único. Único. E como é que as pessoas se conectavam a Deus? Através desse homem. Existia todo um ritual para acessar a presença de Deus. Eram os véus, os ornamentos do templo, eram os acessos dentro do templo, o átrio, o santo, o santíssimo lugar, né? A bacia da preposição, os pães, né? Até chegar lá no lugar da arca da aliança, que representava a presença de Deus. Não era para qualquer um. Mas o Cristo que por misericórdia a nossa vida, Ele encarnou como homem, Ele viveu e passou por todas as nossas dores e sofrimentos. Irmão, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha sono, fome, sede. Jesus, ele era a sua forma humana. A Bíblia diz que Ele não usurpou ser Deus. Jesus tinha medos, Jesus tinha inseguranças. Com base no que, pastor? Da sua cabeça? Não, com base na palavra de Deus. A Bíblia diz que no Getsemane, quando Jesus estava orando, Ele dizia, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Como que alguém que está completo de fé, como que alguém que está completo de certezas vai fazer uma oração dessa? Isso demonstra a humanidade de Jesus. Era um homem como nós, um homem que, quando descobriu que o seu amigo morreu, ele tarda para chegar, e quando ele chega até o sepulcro, e ele vê as pessoas que ele tanto amava chorando, a Bíblia diz, Jesus chorou. Ele vem na figura de um homem, ele passa, ele vive por tudo que nós enfrentamos. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, não existe desafio que você possa olhar para o céu e falar, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, porque Jesus sabe. Jesus sabe. E mais importante do que isso, sabe o que é? 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. É Jesus dizendo, vocês pertencem a um Deus que já venceu esse mundo. E o que é que esse Cristo nos dá? A Bíblia diz que quando Jesus é levado para a cruz, e eles erguem o corpo de Cristo na cruz, e Jesus então, Ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz então, que Jesus expirando, Jesus morrendo, a Bíblia diz, que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Sabe o que isso significa? O véu que separava, o véu que era o limite entre nós e a presença de Deus, o véu que só podia ser ajustado por um homem uma vez por ano, esse véu agora não existe mais. O que isso significa, pastor? A presença de Deus está aqui. E o que é que eu preciso fazer? O escritor de Hebreus responde, vai, projeta para a gente. Ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, e ele fala qual é a chave, pastor, para acessar a presença de Deus. Eu te digo, existe uma chave, e a chave qual é? O sangue de Jesus. Sabe quando nós acessamos a presença de Deus? Senhor Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, eu entendi a sua obra redentora,
Eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu sou falho, mas hoje eu decido viver para o Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. O que é isso? Eu estou dizendo, a obra que era da cruz, que era para aqueles que queriam acessar, eu estou pegando esse acesso e eu estou acessando a presença de Deus. Não há lugar mais VIP, não há acesso mais nobre, não há lugar mais importante do que o lugar da presença de Deus. Não há lugar mais importante. Não há. Se coloca sobre seus pés. Esse é o lugar mais VIP que existe. Não existe sala VIP mais importante do que a sala do trono, meu irmão. Não existe sala VIP. A sala VIP mais importante que existe é a sala do trono. E essa nós podemos acessar através de um cartão. Qual é o cartão? O sangue de Jesus. Eu recebi esse sangue, eu entendi o sacrifício de Jesus por mim. Não existe pessoa mais importante, mais VIP do que o nosso Deus glorioso. Utilize cada acesso terreno para o seu propósito espiritual. Não despreze os acessos que Deus te deu. Tenha uma aliança com Deus para todo o acesso que Ele te der. Glorifique a Ele e torne o Senhor conhecido. Se Deus te der um negócio, honre ao Senhor com esse negócio. Se o Senhor te dá um trabalho, hoje você é um CLT, você é um seletista, trabalha numa empresa, você tem uma posição na sua empresa. Eu quero dizer para você, meu irmão, essa posição na empresa é para você honrar o Senhor. Como assim, pastor? Como que eu vou honrar? Eu sou vendedor. Ah, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela preferência, que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua casa, vai com Deus, muito obrigado pela preferência. É possível nós entendermos que não existe posição de honra que Deus tenha nos colocado que não seja para honrar a Ele. Não existe. Eu quero declarar sobre a sua vida: quanto mais alto o Senhor te erguer, mais prostrado diante dEle você vai estar. O dinheiro não vai roubar seu coração. A fama não vai roubar seu coração. O status não vai roubar seu coração. Por quê? Quanto mais alto o Senhor me erguer, o que isso significa? Só significa que eu vou poder falar para mais pessoas. Significa que eu vou poder influenciar mais pessoas com o poder do Evangelho. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos fechar esse culto acessando o lugar mais VIP que existe, que é o lugar da presença de Deus. Feche os seus olhos, querido. Feche os olhos e abra o coração e busque a presença de Deus agora. Agradeça ao Senhor por esse acesso que você tem até a sua presença.